Seja a vossa vida isenta de ganância, contentando-vos com o que tendes, porque Ele mesmo disse: eu não te deixarei e nem te desampararei. A Bíblia fala 365 vezes para nós não temermos. Para cada dia do ano, Deus tem um livramento por teu medo. Para cada dia do ano, Deus tem um maná falando vai. Para cada dia do ano, Deus tem algo sobrenatural que faz você levantar da sua cama sem ter a mínima vontade. E você sabe do que eu estou falando. Todos os dias do ano, Deus tem um maná que faz com que você levante, às vezes com dores físicas, às vezes esgotado, às vezes sem vontade de viver, mas nem você sabe porque você aguenta ficar em pé. A cada dia do ano, Deus tem um maná, Ele tem um tesouro escondido que te fortalece e faz com que, apesar das dificuldades financeiras, que apesar das grandes lutas da sua vida, você consiga ficar em pé. Faz com que você consiga passar por um desemprego, por um divórcio, por um luto. Sei que você entenda como você conseguiu. E você se surpreende pela força que vem dos céus e que derruba e destrói esse espírito. O Senhor é o seu ajudador. Você não deve temer, porque os homens não podem fazer nada. Repita comigo: o Senhor é o meu ajudador. Não temerei o que pode me fazer os homens. Esse versículo é um versículo maravilhoso, porque ele dá uma pregação para uma madrugada inteira de adoração, de louvor. Porque ele traz um significado maravilhoso. Ajudador significa em grego correr com um grito. Deus é o seu ajudador. Todas as vezes que você está passando uma luta e você fala: ah, Deus não está me ajudando, a Bíblia diz que Ele é o seu ajudador, que Ele vem correndo com um grito: eu estou indo, eu estou indo, eu estou chegando para salvar, para curar e para libertar. Eu sou o seu ajudador, eu estou indo, eu estou vindo essa noite para tocar a tua vida. Caramaias, Ele sabia que você ia estar aqui essa noite, Ele disse: eu estou indo. Oh! Eu estou indo, eu estou indo. Ah, pastora, mas e por que ele não chegou? Quando você sabe que Ele é o seu ajudador, você não está preocupado porque Ele não chegou. Você já fica feliz sabendo que Ele está indo. Oh, aleluia. O diabo odeia que eu e você entendamos esse significado. A gente não quer ver um milagre, a gente quer ver Ele. Oh, aleluia, a gente não quer ver um milagre, a gente quer ver Ele. Pessoas lotam igrejas para ver milagre. Nós estamos aqui porque nós queremos ver a face de Deus. Amém. O que importa é ver tua face, Deus. Oh, o que importa é te ver. O importa é que você está vindo aqui para fazer o que você quiser. Marta e Maria não entenderam muito bem isso. Lázaro morreu e elas estavam preocupadas se ele ia ressuscitar. Só de saber que ele estava indo, não importa se ia demorar 4 dias. Não importa o quanto vai demorar. O importa é que Deus está indo. Se você tiver a certeza que Deus está indo em sua direção, resolvendo o problema da sua vida, pouco importa quanto vai demorar. O que você precisa entender, e você vai sair daqui com a certeza que Deus está chegando. Deus está chegando, Ele está chegando, Ele está chegando para fazer o melhor. Não a sua vontade, mas a vontade dEle. Pouco importa se vai chegar, a hora que vai chegar. O que importa é que Ele nunca chega atrasado. O que importa é que Ele sempre sabe a hora certa. Ele não dorme, Ele está indo.
ele diz: eu sou o seu ajudador. Não temas, não temas. O medo natural vem de Deus, o sobrenatural vem de Satanás. O medo é uma fortaleza demoníaca potencializada. E vocês sabem do que eu estou falando. Por exemplo, tem pessoas, ninguém gosta de barata. Alguém aqui tem uma barata na coleira? Na gaveta? Ninguém tem barata de estimação, é desagradável. Ainda mais quando você pisa e a antena continua funcionando. Não dá nojo, é horrível aquilo. Você pisa, você olha, ela faz assim, ó. Barata pentecostal não para. Só que tem gente que faz escândalo quando vê uma barata. Você já viu? E não é brincadeira. A pessoa passa mal, vomita, tem um ataque, endemonia. A pessoa fica... a barata! Negócio desse tamanho, todo mundo, o que que tem? Sobe no lustre. E se for barata voadora, então... Meu Deus, é o fim da vida da pessoa. Porque, olha, a barata voadora foi feita no inferno. Não foi? Bicho de estimação de Satanás. Eu, por exemplo, tenho medo de rato. Alguém tem aqui? Levanta a mão. Mas eu tenho medo de rato de ficar paralisada. Eu não tenho medo de cobra. Não gosto, né? Vou alisar a cobra. Mas se aparece, e às vezes aparece lá no caminho que a gente anda lá na praia, todo mundo corre, grita, e eu não tenho aquele temor. Eu olho e falo, uma cobra. Né? Já vi que eu não tenho medo de leão, passei a mão na cabeça do leão, eu não tenho pavores assim. Mas quando eu vejo um rato, gente, eu não sei o que acontece. Eu paraliso. E eu lembro que eu tinha um cachorro que eu falava para ele, mata o rato. Mata o rato, ele fugia comigo do rato. Porque passou o medo para o cachorro. Eu falava, eu não tenho cachorro para fugir do rato, ataca o rato. Ele corria junto para o quarto. E teve uma época que os ratos, ó como Satanás sabe, que o meu medo era rato. Então eu morava numa cobertura no rio, e os ratos invadiram minha casa. Numa cobertura, não é esquisito? Eu estava vendo televisão e escutei. Falei, é demônio. Isso é barulho de demônio silencioso. Sabe o que o rato fez? Ele comeu o gesso para me olhar, para me espiar. Eu não sabia se eu chorava, se eu ria. Eu falei, pronto, ele vai cair. Não, eu lembro que o apóstolo Rina foi lá, porque eu liguei para ele chorando. Eu falei, os ratos invadiram minha casa. Demônios. Quando tocou a campainha, eu já achei que era o Mickey Mouse. Mas era o Rina. Daí eu abri a porta, ele entrou, e ele estava, acho que meio não acreditando, né, nessa unção do rato. Daí ele estava na escada, ele achou que era um gato descendo. Eu nunca tive gato, era uma ratazana. Eu falei, olha aí. Daí ele jogou um rodo e foi se dormir. Ninguém gosta. E eu vi o quanto o diabo me atacou. Eu ia comer pão, o rato já tinha comido antes o pão. Tinha uma mordida do pão. E era demônio, para ficar com medo. Não saía do quarto. Eu ia para o banheiro correndo, saía de casa voando. Eu falava, meus ratos. O diabo soltou todos os ratos aqui na cobertura. Eu tinha um medo, um pavor. Eu falava, Deus, como é que o inimigo sabe aquilo que vai te apavorar? Né? E ele sabe qual que é a fragilidade da tua vida. E ele bate em cima daquilo que você tem medo. Pessoa que tem medo de barata, todo dia encontra uma. Não é? Quem tem medo de ladrão é assaltado 20 vezes. Ela atrai o ladrão. Ninguém assaltou ela, ela já entrega. Ó, tem essa carteira. Tem dinheiro. Ó, leva o relógio. O medo às vezes faz isso. Só que o diabo sempre potencializa isso. Eu vou te mostrar como o espírito de medo é tão demoníaco, que todas as fobias que a psicologia descreve, e a psiquiatria, na verdade, algumas têm a ver com a nossa vida. Eu vou falando, o que tiver com a sua vida, você levanta a mão. Ergasiofobia, medo de trabalhar. Unção de vagabundo, quem tem? Essa foi boa, né? Medo de trabalhar. Ai, que desculpa, né? Não, amor, eu não vou, eu tô com medo! Espectrofobia, medo de fantasma. Tem gente que tem, dorme com a luz acesa, né? Estitiofobia, medo do inferno.
Tem vários crentes que têm medo do inferno mesmo. Ele não lê nada do céu, só do inferno. Ele fica ranger de dentes, fogo eterno. Ele não sabe nada do céu, mas ele sabe tudo que tem no inferno. Garfo, tudo. Estupofobia, medo de pessoa estúpida. Isso eu tenho também, quem tem? Não dá nervoso? Chega a pessoa estúpida, todos fogem, ó. Falacrofobia, medo de ficar careca. Quem tem? Você tem medo de ficar careca? Seu cabelo vai até as costas, enrola na corrente da bicicleta. Ela tem, olha que coisa engraçada. Flatusfobia, medo de liberar pum. Vocês estão rindo que vocês ficam com medo, né? Ninguém levantou a mão. Obofobia, medo de bêbado e mendigo. Não tem gente que vê mendigo e sai correndo? O cara nem fez nada. Bêbado não precisa ter medo, é só empurrar. Iatrofobia, medo de ir ao médico. Você não conhece gente que prefere morrer, mas não vai no médico? Que fala, eu estou bem, está cuspindo sangue. Não aconteceu nada. Mageirocofobia, medo de cozinhar. As vagal, né? Eu tenho esse medo. Não, miojo, não. Novercafobia, medo da madrasta. Isso qualquer um tem. Obesofobia, medo de engordar. Esse demônio atacou o século, né? É que o anchu hambúrguer também ataca. Retifobia, medo de ficar enrugado. As mulheres têm isso, hoje em dia, você não vê? A pessoa fica assim, ninguém se mexe mais. Você não sabe se ela está feliz, se ela está triste, ela fica assim. Não assusta, né? É sempre assim. Telefonobia, medo do telefone. Devia ser o contrário, né? Testofobia, medo de fazer prova. Eu tenho isso aí. Na verdade, eu tenho medo de tirar 0, eu acho. Xilofobia, medo de objetos de madeira. Oh, que coisa estranha. Um banquinho vem vindo! Que medo do banquinho. Ablepsofobia, medo de ficar cego. Acrofobia, medo de altura. Você vê como isso é real? E não é um medinho mais ou menos. A pessoa não quer nem ir no prédio, não gosta de nem subir um pouco, que ela já olha. Isso não é normal, amém? Porque a gente vai morar no céu, como é que você vai ter medo? Você vai ser um anjinho de asas? Aerodromofobia, medo de avião. Não é? A pessoa vai de jegue, mas não vai de avião. Não é assim? Pega carona com os caminhões e não vai. Anuptafobia, medo de ficar solteiro. Fala aí, pegou geral, hein? Corofobia, medo de dançar. Pensei que era medo de coroas. Você viu que tem, às vezes a pessoa não quer dançar de medo, ela fica dura. Aletrofobia, medo de galinhas. Que besteira. Asinofobia, medo de apanhar dos pais. Isso aí, eu tinha isso aí também. Meu pai me esperava atrás da porta com uma raquete de tênis. Quem não vai ter medo? Amartofobia, medo de pecar. Narigofobia, medo de nariz. Nipofobia, medo de japonês. Legal esse medo, né? Ver um japonês sai correndo. Japoneses! Hipofobia, medo de defecar. Você conhece gente que só faz isso em casa? A pessoa pega 40 quilômetros de carro, não, eu tenho que ir embora. Por quê? Eu só faço cocô em casa. Você olha, você fala, não é possível, você vai embora por causa disso? O que ela acha que vai acontecer? Que ela vai estar lá, alguém vai abrir a porta de repente e falar, te pegamos no vaso.
Glossofobia, medo de falar em público. Se eu te chamar aqui em cima, você morre. Você faz qualquer coisa, mas não te chama aqui em cima que é o fim da sua vida. E Deus tem que quebrar isso, amém? Porque esse medo é maligno para você não fazer a obra de Deus. Xantofobia, medo da cor amarela. Meu, acabou a vida do Bob Esponja e do Pintinho Amarelinho. Né? Olha quantas coisas. Isso eu estou botando nem 1% dos medos que existem na terra. Amém? Medo é um espírito. A palavra grega para medo é phobos, que é um irmão gêmeo de Deimos, que eram deuses gregos, que significa terror. O medo é irmão do terror. E não é normal você sentir medo e gostar de sentir medo. A não ser os medos naturais, por exemplo. Eu não vou ficar aqui gritando em línguas na pontinha. Tem que ter medo, senão eu vou me machucar. Mas eu também não tenho medo de chegar até o limite. E quando você tem medo de chegar no limite, daí é preocupante o que está acontecendo na sua vida. Esse espírito te paralisa. Por isso que você não deve ver filmes de terror. Porque tem pessoas que gostam de sentir medo. E elas não entendem que isso é um espírito. Elas estão lá. Daqui a pouco a noiva do Chuck... A pessoa fica feliz de sentir esse treco. E depois dorme... sonha com demônios e fala que está sendo atacado. Deus não nos deu espírito de medo. A palavra de Deus diz em 2 Timóteo 1,7: Deus não te deu espírito de medo, porque é um espírito. E ele precisa sair da sua vida. Só existe o medo porque existe o pecado. Se não existisse a queda de Adão e Eva, a gente não ia ter medo de nada, sabia? Você não ia ter um medo na sua vida. Mas por causa da queda de Adão e Eva, eles tiveram medo. Deus chegou e falou: e aí? Adão, onde vocês estão? Eles se esconderam e falaram: a gente se escondeu porque a gente teve medo. Primeira vez que ele teve medo. Como ele sabia que era medo? A malignidade, a primeira malignidade que entrou nesse casal foi o medo. Daí com medo veio a vergonha de ficar pelado, mas primeiro foi o medo. Eles tinham uma relação de temor a Deus, depois virou uma relação de medo. Quando esse espírito entra na sua vida, você não tem relação de amor e temor de Deus, você tem relação de medo. Porque eu conheço pessoas que falam: eu gosto de vir na igreja, eu gosto de Deus, mas eu não quero ver ninguém endemoniado, eu não quero ver anjo, eu não quero ver Deus, eu não quero ver nada. E tem medo até de falar em línguas, tem medo do sobrenatural. Por quê? Porque você não tem uma relação de temor, você tem uma relação de medo. Tem pessoas que se convertem de medo. Medo do inferno, medo de morrer, medo de não sei lá o quê. E elas não têm o temor de Deus. Eu amo a Deus. Ele é meu Senhor, eu nunca vou entrar no Santo dos Santos se não for de joelho, me rastejando. Mas Ele é meu amigo. Eu não fico o dia inteiro falando: Deus, abre os meus olhos, porque eu quero ver anjos, eu quero. Mas se aparecer, glória a Deus. E assim tem que ser sua relação. Eu tenho medo do sobrenatural. Você não pode ter medo daquilo que Deus quer mostrar para a nossa geração. Você é um profeta e às vezes os seus olhos vão ter que se abrir. E você vai ter que ver. E você vai ter que às vezes sonhar coisas que você não quer. E às vezes Deus, através de sonhos, através de revelações, vai te avisar e te mostrar um monte de coisa. Se você não tiver uma relação de medo, Ele não pode se relacionar com uma pessoa que vai ficar abalada emocionalmente, porque Ele vai mostrar os céus. E às vezes, pior ainda, Ele quer te mostrar o inferno, para que você tire pessoas de lá. Mas pastor, eu não consigo nem ver uma pessoa endemoniada que eu quero correr. E escuta o que eu estou te falando, Satanás sabe disso. Mas Deus hoje vai quebrar esse medo e vai colocar uma verdade dentro de você. Você está sentado nas regiões celestiais, acima de principados e potestades. Ele te deu autoridade para você pisar na cabeça de Satanás e esse espírito não tocar a tua vida. Seja livre para viver o sobrenatural de Deus.
Seja livre para ver os anjos subindo e descendo. Seja livre para ver os paralíticos levantando, surdos ouvindo, cegos vendo, a AIDS indo embora, o câncer saindo através da sua mão. Deixa o sobrenatural vir sobre você. Você sabe, as pessoas que têm medo de se converter, a humanidade tem medo de se converter, porque a partir do momento que o homem se converte, ele tem que ser confrontado e prestar contas para Deus. E muita gente não se converte porque não quer prestar contas para Deus. Muitas pessoas não ficam firmes porque tem medo de prestar contas para Deus. Eu lembro que quando eu me converti, eu fui para um acampamento, e o apóstolo Rina chegou do meu lado e disse: você vai batizar nas águas? Eu disse: não quero. Estava todo mundo batizando. Ele disse: por quê? Eu falei: eu tenho medo. Sabe o medo que eu tinha? Não era um medo, eu já sabia que ia acontecer isso. E eu queria fugir. Eu achei legal, achei bonito. Mas eu pensei, se eu levar esse negócio a sério, se eu começar, eu não tenho o caminho de volta. Eu vou tomar o maior pau da minha vida. Se eu descer as águas, meus olhos vão se abrir. Ninguém precisou me explicar isso. Deus vai começar a me usar, e eu vou ver demônio, o diabo vai vir me pegar porque não era para eu estar aqui. Eu vou tomar um pau, não quero, deixa assim mais ou menos. Daí eu vi aquelas pessoas se batizando, eu falei: não, eu não vou ter medo de quem me arrebentou a vida inteira. Porque o diabo entra na nossa vida sem pedir permissão. E Deus, ele é educado, ele espera o seu tempo. Mas talvez o seu tempo já está passando. Talvez já era para você estar em outro nível com Deus. E hoje, você tem que tirar esse medo. Um medo que talvez fale para você assim: olha, se você servir a Deus a sério, Deus vai tirar o que você tem. Deus vai te provar. Ou Deus vai pedir tudo o que você tem e vai fazer de você um pastor, e isso é problemático. Eu não sei o que passa no seu coração, mas você sabe o que tem travado o seu chamado. Você sabe o que tem travado o seu crescimento espiritual. Que medo é esse? Que malignidade é essa? Que espírito é esse que tem parado você e feito com que você não abrisse a boca como você deveria? Eu fico pensando, a Bíblia diz: crês tu na existência de um só Deus? Fazes bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Os demônios têm medo, e eles têm medo do quê? Você já parou para pensar do que demônio tem medo? Espera aí, eu estou lendo que demônio tem medo. Então acabou a soberania demoníaca na tua vida. Demônio tem medo. Sabe do que demônio tem medo? De servo de Deus cheio do óleo do Espírito Santo. Sabe do que demônio tem medo? De gente que não tem medo, de gente que arrisca, de gente que não desiste, de gente que persevera, de gente que confia em Deus, apesar das ondas se levantarem, elas sabem que vão andar sobre as águas. Ele se apavora com aquele crente que ele bateu e jogou na sarjeta e falou: chega para lá, deixa esse cara lá. Daí acontece o que aconteceu com Paulo, bateu. Daí veio o espírito de ressurreição. No outro dia o cara estava pregando de novo. O diabo tem medo da aliança que você tem com Deus Todo-Poderoso e Soberano. Ele tem medo daquilo que você vai ser em Cristo. Ele tem medo daquilo que você ainda não descobriu, que você teme que aconteça, mas você ainda não descobriu. Aquilo que você acha que vai ser pesado, e não é pesado, porque servir a Deus é leve. Os demônios têm medo, porque eles sabem aonde eles vão passar a eternidade inteira, junto com Satanás, que sabe que vai rodar
E a última cartada dele é levar o maior número de pessoas para o inferno, e cristãos para bater de frente com Deus. Tem gente que fala: eu sou convertido, o inimigo não toca, e eu sou isso, eu sou aquilo, não preciso mais me guardar. Satanás fica igual um leão 24 horas rodando, procurando espaço. E você tem que se santificar, e você tem que buscar, e você tem que guardar. Deus é soberano, lógico que Ele é. Mas um crente que volta para o inferno, que volta para o Egito, é um troféu na mão do diabo. Talvez você não valorize tanto a sua vida, mas saiba que existe uma guerra pela sua vida. Existe uma guerra tão grande, que há 2000 anos atrás, Deus deu o único filho dele, para que hoje você pudesse vencer os intentos do diabo e falasse: eu não temerei, o Senhor é o meu ajudador. Como é que eu posso me libertar desse espírito? A Bíblia diz assim: no amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. O que faz você vencer o espírito de medo é ser perfeiçoado no amor. Eu e você estamos na terra para levar o evangelho, para salvar a humanidade do pecado, destruir as obras do diabo. Mas ninguém salva a humanidade do pecado se não for por amor. Aliás, se você acha que você vai um dia ser usado por Deus, porque você tem um dom, porque você fala bonito, porque você tem dinheiro, deixa eu te falar uma coisa: isso não convence. Quem convence do pecado, da justiça e juízo é o Espírito Santo que está dentro de você. Se você estiver vazio, você não realiza a obra de Deus. Você precisa estar cheio de Deus. Você precisa estar cheio da presença de Deus. Você precisa amar o próximo. Você precisa se incomodar em ver o outro arrebentado. Você precisa olhar alguém destruído do seu lado e não ter um amor só de palavras: oh, estou orando por você. Mas ter generosidade, que é amor em ação. Você está mal, mas eu vou te levantar desse buraco, eu vou te ajudar. Nós estamos na terra para amarmos como Deus amou. O mundo vai vir para a igreja por causa do amor, não por causa de avivamento. Muito pelo contrário, avivamento assusta quem vem do mundo. E eles ficam, apesar de não entender nada, por causa do amor que eles recebem. E Deus quer aperfeiçoar a minha e a sua vida no amor, para que nós não possamos mais ter medo do inimigo. Se você tem muito amor vindo do céu, e presta atenção no que eu vou te falar, uma pessoa bem resolvida emocionalmente, ela é uma pessoa que vai ter uma vida espiritual frutífera. Existe muita gente que tem uma unção maravilhosa, o dom da palavra, daí quando chega lá nos seus quantos anos de ministério, se arrebenta, porque fica com a mulher, larga a mulher do outro. Hoje está na moda, a pessoa casa com a outra, daí não larga a mulher, daí quer pregar de novo. Daí você fica olhando e fala: esse cara é mongo? Com 70 anos, né? Às vezes uns caras que levam a palavra velhinho, você fala: meu, esse cara pagou um preço desgraçado pelo evangelho. Por que ele fez isso? Porque emocionalmente nunca foi tratado, nunca foi aperfeiçoado em amor. Nunca teve preocupação com fruto. Nunca teve preocupação no que Deus queria fazer nele, mas no que ele tinha que fazer pelos outros. É assim que Satanás faz com pessoas que estão no altar. Eles querem que emocionalmente a gente seja estragado, que a gente seja ciumento, invejoso, quebre o pau, não ame ninguém, não fale com ninguém. É assim que o diabo quer, que você se feche, porque o mundo está cheio de gente ruim, e você acha que na igreja é a mesma coisa, e porque alguém te machucou você não perdoa, então você não cresce em amor. Daí você tem medo de se relacionar com o próximo. Daí você tem medo de pessoas. Então você se fecha e o maligno vai destruindo a sua alma. Por isso que a palavra de Deus diz que ela é como uma espada de 2 gumes. Ela divide alma e espírito. A palavra de Deus tem poder para falar: sai daqui alma, sai daqui sentimento, sai daqui tristeza, sai daqui rejeição, sai daqui angústia.
Você pode estar passando o pior momento da sua vida. Separa a alma de espírito. Eu fiquei uma época sem pregar e perguntaram para mim: por que você não vai pregar? Eu falei: porque o altar não é lugar para fazer terapia. Eu vou separar a alma de espírito. As pessoas não têm nada a ver com o meu problema. Eu tenho que estar no altar vazia. Eu tenho que estar no altar, pelo menos me curando. Mas eu tenho que estar bem para não botar a minha opinião na opinião de Deus. E o ministério profético, ele é muitas vezes destruído, porque as pessoas que são ungidas profetas, ela tem uma alma destruída. Eu já vi muita mulher de Deus que é profeta, que tem unção de profecia, mas daí, ela está lá profetizando, no maior mover. Daí ela vê um bonito, daí ela vai lá no bonito. Oh, né? Daí você fala: ih, meu Deus, zoou o barraco. Porque o diabo faz isso, ele zoa as suas emoções. Quantas pessoas de Deus que têm chamado, cai de 6 em 6 meses por causa do emocional. Porque o diabo sabe disso. Separa as suas emoções. Você está triste, está magoado, está errado, está doente. Eu sempre faço isso. Falo: Deus não tem nada a ver com isso. No espiritual, ninguém mexe. O meu Deus é inabalável. O meu Deus é soberano. Ele sabe de todas as coisas. Se ele acha que eu tenho que passar esse buraco, vamos passar. Mas a minha vida espiritual ninguém toca. Eu tenho uma história com Deus. Você tem uma história com Deus. Nós temos uma aliança. E seja fiel à sua aliança até a morte. Até o sangue. Não deixa a sua alma destruir o seu espírito. Não deixa o medo do que vai acontecer amanhã destruir tua vida espiritual. Não vou na igreja porque eu estou passando luta. É daí que você tem que se enfiar aqui. Eu não tenho dinheiro para viver em a pé. Sai às 2 da tarde do dia anterior. Você não vê essas loucas no show do Justin Bieber? Acampa 3 meses na frente do Palmeiras, no portão, daí eles pegam e abrem o outro portão. Não é? Ficam sem comer. E ele está tão preocupado com elas. Daí você chega: ah, você não é... Está cheio de gente que está em casa, podia estar aqui. Está frio. Vai para a China. Vai para onde não tem igreja. Tem gente me ouvindo aqui que pegaria andaria de camelo, trem, metrô para estar sentado aqui. Gente que fala: ai, se eu tivesse o que vocês têm. Que saudade da igreja. E você deixa qualquer medo de Satanás te colocar você para trás. Não, mas você não sabe, roubaram minha amiga ano passado. Roubaram várias amigas do ano passado até aqui. Se liberta desse espírito crescendo. A vida inteira nós manipulamos pessoas para ficar conosco. Os filhos crescem, os pais não querem que eles cresçam. Eles manipulam. Para quê? Para que dependa de nós e a gente nunca dependa deles. Você vive a vida inteira achando que a sua alegria está quem está do seu lado. Você vai entrar no céu sozinho. Não tenha medo de estar só com Deus. Se você quer vencer o medo, aprenda a estar só com Deus. Ah, não dá, pastora, porque minha casa é muito agitada. Você não quer. Quando você quer, você acha um espaço para Deus. Aprenda a ficar só com Deus. Tem pessoas que não têm amizade com o Espírito Santo. O Espírito Santo não é um vento, não é um fogo. O Espírito Santo é uma pessoa. Tem gente que não tem amizade com o Espírito Santo, não consegue ficar quieto. Está sempre assim: ó, alô, oi, tudo bem? Tem que ter alguém para orar com ela, tem que ter alguém para falar com ela. E o Espírito Santo? Daí chega a noite: Deus, eu sou Deus, amém, e dorme. A oração da pessoa: Deus olha e fala: meu Deus, não dá. A pessoa não tem intimidade nenhuma, nunca vai ser aperfeiçoado no amor, porque não sabe viver sozinho, não sabe viver em solitude. Solitude é diferente de solidão. Você precisa ter momentos seus com o sobrenatural.
Tem horas que ninguém vai poder se meter na sua vida com Deus. É você, tranca a porta e fala: Deus, vem falar comigo, vem me encher de óleo, vem me encher de óleo, vem me encher de óleo. Não adianta você fazer curso para falar bonito, não adianta você fazer curso para cantar, para tocar. Se você não busca a face de Deus, se você não busca a Deus, você não é aperfeiçoado, você não recebe o amor de Deus. E quem tem muito de Deus, não cobra tanto dos outros. Quando você recebe amor, podem te trair, podem te bater, podem fazer o que for. Dói. Mas ninguém mexe na sua vida espiritual. Ninguém mexe na sua relação com Deus. Entrega tudo para Deus e você vai sofrer muito menos. Antes que Ele tenha que tirar de você aquilo que você idolatra, aquilo que você tem medo de perder, aquilo que foi colocado no lugar do seu chamado, aquilo que foi colocado no lugar do objetivo da sua vida, que talvez você não queira encarar. Entrega tudo. Você não quer que Ele prove o seu coração? Entrega tudo, você vai sofrer muito menos. Se você nunca tiver nada, você não vai perder nada nunca. O teu filho não é teu, o teu filho é de Deus. O teu marido não é teu, o teu marido é de Deus. A tua esposa não é sua, é de Deus. Aprenda isso. Você veio na terra para crescer em amor, para ser aperfeiçoado em amor, não para você ter medo do que pode acontecer, ou achar que os relacionamentos humanos são mais fortes do relacionamento que você tem com Deus. Medo de perder, medo de ser mandado embora, medo que a crise te arrebente, medo de ficar sem dinheiro. Medo, o tempo inteiro Satanás age com medo. Há uns anos atrás, eu entrei no meio de um terremoto. A minha vida foi completamente destruída. Não sobrou quase nada. E numa dessas confusões, quase a minha casa foi. E foi parar na justiça, eu perdi a primeira instância, perdi a segunda instância. E eu sofri com isso, porque eu falei: agora tudo, e agora eu vou ficar pobre junto, tudo. Só que eu fui sincera com Deus, eu falei: Deus, eu não quero ser pobre. Eu acho isso uma sacanagem, não vou ficar, meu. Só que Deus foi mudando meu coração. Não é que Ele queria que eu ficasse pobre, Ele queria que eu entregasse tudo de novo. Mas sabe o que eu fiz? Eu falei: Deus, quer saber? Vamos ser pobres. Falei: gostei da pobreza. Porque daí eu não tenho que me preocupar. Quando você tem alguma coisa, você tem que preocupar. Quando você não tem nada, você não se preocupa com nada, porque você não faz nada. Eu falei: vou fazer o seguinte, Deus. Desistir. Porque, quer saber? Não vou lá mais, não quero saber de nada. Eu não sou burra, eu sei que quer perder uma primeira e uma segunda instância. Quer saber? Eu não quero mais nada. Vou só pregar e gritar em línguas e aleluia. Não vou mais querer esquentar minha cabeça. Não quero saber dessa parada mais. Vou ser como Abraão, vou viver em tendas. Toda vez que eu arrumo a minha casa direito, Doriana, você vai lá e pega tudo. Então, deixa, tá? Vou morar por aí. É nóis. Fiz essa oração, mas assim, meia bronqueada, né? Falei: Deus quis tirar até o final. Eu vou fazer o quê, cara? Vou ficar gritando? Não quero. Eu estava sentado aqui no domingo, o apóstolo Rina estava aqui pregando. E ele disse assim: você perdeu na primeira, você perdeu na segunda, mas você não vai perder a sua casa. Eu estava ali e falei assim: peraí, essa palavra é minha. Levantei e falei: mudei, Deus, não quero mais ser pobre. Falei: mudei tudo, a pobreza não é para mim, eu não gosto. Falei: a pobreza me deixa nervosa, Deus. Eu tenho que ter pelo menos onde morar, entendeu? Não dá, Deus, não dá para viver no quiosque. Pelo menos eu tenho que ter um teto, né? Não dá para ser sem teto. Como é que eu vou preparar a palavra, né? Não dá. Daí eu falei: não, Deus, peguei, é minha. Só que quando eu falei eu peguei,
Deus falou para mim, agora rega. Eu, de domingo para segunda, eu não dormi, de segunda para terça, eu também não dormi regando. Eu falei, foco. O diabo me deu medo dessa situação. Na verdade, não foi só que eu entreguei. Eu estava com tanto medo que eu desisti do assunto. E foi o diabo que ficou me ameaçando. Sabe? Vou jogar pedra, vou jogar pedra. Os meses se passando, não acontecia nada. Eu vou jogar pedra, eu vou te acertar. Você vai ficar dura que nem uma porta, eu vou jogar pedra. Você não vai ter onde morar, eu vou jogar pedra. Você vai se ferrar. Não, só faltou isso. Vai tomar mais uma, vai tomar mais uma. Mas não batia, bate logo, né? E aquilo atormenta. O medo faz isso. E eu falei, eu não vou ser, eu não vou ficar na mão de Satanás. Não vou ficar na mão do diabo. Prefiro entregar do que ficar na mão do diabo. Não vai ficar me torturando, não quero. E peguei aquela palavra que o apóstolo soltou aqui. Olha o que a palavra profética do altar fez. Segurei a palavra. Domingo eu fui para minha casa e falei, Deus, eu vou regar isso aqui. E eu vou enfrentar o medo. Medo do quê? De me frustrar? Eu não tenho nada a perder, minha vida é toda sua. É que nem quando uma pessoa morre, o que você tem que fazer? Orar pela ressuscitação. Orar para quê? Para continuar morta? Ou vai orar pela alma dela? Uma pessoa está doente, você tem que orar para o quê? Para ela sarar. E se ela não sarar, o problema não é seu. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que orar, eu tenho que enfrentar o medo. Perder, perdeu, mas eu tenho a minha chance, eu tenho uma palavra profética. Se apega a tudo que Deus já soltou sobre a tua vida. Amém? A glória da segunda casa sobre você vai ser maior, segura. Segura essa promessa e começa a regar ela. Sabe o que eu fiz? Fui para o lounge de segunda e terça. Fiquei lá à noite de joelho. Falei, Deus, eu não vou dormir. É minha. Eu pisei a terra, foi você que me deu. Eu sei a história. Como que eu consegui aquilo? Foi você que me deu, você realizou o sonho do meu coração. Eu não vou deixar na mão de Satanás. E lutei a noite inteira. Terça-feira, o apóstolo Rina me liga e diz, você não vai acreditar. Eu pensei, morreu alguém, né? Quem morreu? Ele falou, você não vai acreditar. Resolveu a história da casa, acabou. Você não vai perder absolutamente nada, tá tudo bem. Eu falei, o que aconteceu? Ele falou, não sei, tá tudo bem. Eu também não estou interessada no que aconteceu. Eu estou interessada que o meu ajudador estava vindo e eu não vi. Eu estou indo! E o medo foi me deixando surda. O medo foi deixando eu cega e surda. E ele falando, eu estou indo. Eu solto essa palavra do altar essa noite para a sua vida. Ele está chegando. Amém. Não há juiz, não há médico, não há patrão, não há presidente, não há nada maior do que o teu Deus. Não há leis para o teu Deus. Ele passa por cima e essa noite anjos são liberados para começar a liberar áreas da sua vida que estão paralisadas. Começa a glorificar a Deus, porque quando isso acontece no altar, quando isso acontece com o profeta, isso se estende ao povo. Eu libero sobre a sua vida ousadia para crer de novo. Enfrente os medos da sua vida, porque Deus libera sobre você tudo aquilo que está paralisado. Medo sai de retirada do meio dos seus servos agora. Vai para o abismo com os seus demônios, aonde Jesus determinar. Deus vai te encher de fé, Deus vai te encher de unção, Deus vai te encher de força. Você vai voltar a orar, você vai voltar a acreditar. A porta que ninguém conseguiu abrir, Deus escancara essa madrugada para você. Haverão milhares de testemunhos nessa casa. O Deus do impossível te visita agora. Ele vem gritando e falando, eu vou agir e ninguém poderá me impedir. Aleluia! Oh! Você não tem nada, você não vai perder nada. Tudo é dele. Deus tirou de Jó porque ele temia. Às vezes eu vejo gente pregando sobre isso, eu falo, que ruindade com Jó, hein? Olha o que Jó falou.
Porque o que eu temia me veio, e o que me receava me aconteceu. Eu nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Imagina se Deus fosse vir sobre mim e sobre você, tudo que a gente tem medo. Não ia sobrar ia ser, nem eu nem você. Eu ia ser engolida por uma ratazana. A gente não ia sobrar. Imagina, estou com medo de assalto. Já leva a tua bolsa. Estou com medo de roubar meu carro. Já levou o carro. Tudo que você tiver medo fosse acontecer. Sabe o que aconteceu com Jó, na verdade? Ele era um homem de Deus. E ele estava acordando de madrugada para orar pelos filhos. Porque ele sabia quem eram os filhos dele. Na verdade, Deus avisou a ele que alguma coisa ia acontecer. E às vezes esse temor não é um temor ruim. Às vezes é Deus te avisando que algo vai acontecer. E só pessoas sensíveis conseguem ouvir a voz do Espírito Santo. Quantos de vocês já acordaram e falaram, vai acontecer alguma coisa esquisita? E acontece. Você sente que algo vai acontecer. Mas sabe por que Jó suportou tudo? Deus avisou ele de alguma forma, ele ficou perturbado, mas ele suportou tudo. Porque a causa era divina. Ele era humano, ele reclamou, ele chorou, ele ficou doente. Mas a causa era divina. Tem muita coisa na sua vida que não vira as costas. Se Deus te avisou, acorda, desmascara os laços de Satanás, as armadilhas do diabo, luta contra, se levanta. Mas se as provações vierem sobre você, tenha certeza de uma coisa: se você está firme em Cristo, em santidade, fazendo tudo certo, a tua luta é divina e Deus conta com você. Deus quer você em pé. Deus não quer você com medo. Você pode sofrer, mas você não precisa ter medo. Você não precisa ter medo. Você não precisa desistir da sua fé. O que os homens podem nos fazer? A terceira parte desse versículo fala: o que os homens podem nos fazer? E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. O que acontece se você for mandado embora amanhã? Ah, pastor, eu vou ficar sem dinheiro. E não sei o que vai acontecer. E eu não vou ter pão. E não vou ter isso, não vou ter aquilo. Só que você pode ser mandado embora e Deus te colocar num emprego muito melhor. O que os homens podem te fazer? O Senhor é o seu pastor e nada te faltará. Amém? Você não vai mendigar o pão. Não, mas e se minha esposa me trair? E se tem mulher que liga para o marido o dia inteiro e ela acha que isso garante que ele não vai trair ela. Mas e se eu perder isso? E se eu perder aquilo? E se aparecer um ladrão? Ele vai te assaltar. Não, mas e se eu tomar um tiro? Costura. Mas e se eu ficar doente? Você vai tomar remédio. Mas se eu for parar no hospital? Vai fazer o quê? Vai tomar uma agulhada. Mas e se eu morrer? É lucro. A vida é Cristo, a morte é lucro. Você vai ter medo do quê? Você tem medo de quem? O que é que faz você se dobrar mais do que você deveria se dobrar para Deus? O diabo veio para roubar, matar e destruir através de homens, mas isso não compete a nós. A gente não é daqui. Você não pode ter medo das situações, você não pode ter medo das crises, você não pode ter medo das notícias, você não pode ter medo das pessoas. O que pode me fazer os homens? Absolutamente nada. Eles podem matar o corpo, mas eles não têm poder de matar a minha alma. O único que lança alguém no inferno não são eles. O que podia ser pior para mim não vai ser nunca, porque o meu nome está escrito no livro da vida, eu vou morar no céu. Que medo é esse que vem sobre nós? Que medo é esse que nos paralisa? Que medo é esse? Medo, ele é tão maligno que ele
tenta voltar na sua vida. Você se converteu, ele sai, depois ele tenta voltar. Bota aí Romanos 8,15. Porque não recebeste o espírito de escravidão, olha isso, para outra vez estardes com medo, mas recebeste o espírito de adoção pelo qual clamamos, Abba Pai. Vai para baixo. O Espírito mesmo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O que o diabo faz? Quando você é do mundo, você é escravo. Você já está debaixo de um espírito de medo, porque você não sabe o que vai acontecer com a sua vida. Mas, depois que você recebe o Espírito Santo de Deus, ele tenta voltar para te fazer escravo. Como? Fazendo com que você não entenda que você é filho de Deus, você não é bastardo. Você não tem o porquê temer. Teu pai não vai te abandonar. Ele é o teu ajudador e ele está gritando, eu estou chegando, eu estou chegando, eu estou chegando, eu estou chegando. Não deixa o medo te escravizar. O medo escraviza, você vira escravo do medo. Você vira escravo do medo. Recebe a palavra profética essa noite vindo do altar. Acabou o medo na tua vida. Acabou o medo da tua vida. Acabou o medo de ficar sozinho. Acabou o medo de ficar solteiro. Acabou o medo de morrer. Acabou o medo de perder emprego. Acabou o medo de ficar pobre. Acabou o medo da miséria. Acabou o medo de buscar Deus. O medo de Deus te chamar para o ministério. Acabou o medo. O medo era um espírito que agia, mas não vai agir na sua vida. Não existem causas impossíveis para nosso Deus. Nós servimos um Deus impossível. Eu podia ter resolvido tudo de outra forma, mas Deus não quis. Ele quis dizer para mim: eu que cuido de você, eu que cuido de você. A sua vida está na minha mão, a tua vida está na minha mão. Eu quero participar da sua vida, eu quero te restituir aquilo que o diabo levou. E Deus está falando isso para você: eu que vou restituir o que o diabo tirou da sua mão, eu que vou restituir as tuas emoções, eu que vou restituir o seu coração, sou eu que vou restituir os seus bens, as suas finanças, eu vou restituir a sua honra, eu vou restituir tudo que foi roubado por Satanás, por Recarabaia, porque é o teu Deus odeia a iniquidade do roubo. Oricarabashuri caramaia. Começa a receber na tua vida, começa a receber na sua vida. Orecaralaia, não tenha medo de perder, entrega tudo que você tem, você não vai ter mais medo. Entrega, fala: Deus, não sou eu mais quem vivo, mas é o Senhor que vive em mim. Xerebabababashore canteremanaias. Oh, você tem medo? Fala: Deus, leva. Não seja feita a minha, mas a tua vontade. Oh, entrega tudo. Entrega. Fala: Deus, tudo é teu. A minha saúde é tua, a minha família é tua. Oh, Deus, o meu emprego, a minha conta bancária, a minha casa. Fala: tudo é teu, Deus. Tudo é teu. Meu coração é seu, Deus. A minha vida é tua. Não tenho nada aqui na terra. Não junta tesouro onde as traças vão comer e corroer. Você é cidadão do céu. Começa a se acostumar. Começa a se acostumar com o céu. Começa a se acostumar com o céu. Você que veio aqui pela primeira vez, entrega teu coração a Jesus. Entrega teu coração a Jesus. Deixa Jesus tocar a sua vida. Deixa Ele tirar esse seu medo de que as coisas não vão dar certo. Ele está falando com você agora. Entrega os teus caminhos ao Senhor. Confia nele e tudo mais Ele o fará. Entrega teu caminho a Jesus essa noite. Entrega. Você que está nos visitando, fala: Senhor, eu já perdi tempo com tanta coisa. Eu entrego a minha vida. Você que está aqui nos visitando, levanta a sua mão para que eu ore por você. Entrega a tua vida a Jesus Cristo. Fica em pé no teu lugar. Entrega o teu caminho, entrega. Só levanta quem é vitorioso. Pode levantar, não tem problema, todo mundo já fez isso um dia na vida. E essa igreja está aberta só porque você veio aqui hoje também. Você é prioridade nessa casa. Aleluia, aleluia, não tenha medo. E eu vou falar uma coisa para vocês com certeza. Não foram vocês que escolheram estar aqui. Quem trouxe vocês foi o Espírito de Deus.
Deus tem uma hora marcada com vocês para falar: chega de medo. O espírito do medo do mundo não vai pairar sobre vocês. Vocês são filhos. E a escravidão do mundo não tem poder sobre a liberdade que vocês terão em Cristo. Bota a mão no coração de vocês e repita assim comigo: Jesus Cristo, entra na minha vida. Muda minha história. Porque eu reconheço. Diante de homens. De anjos. De demônios. Que o Senhor Jesus Cristo. Morreu na cruz do Calvário. Pelos meus pecados. Eu me entrego. Eu entrego a minha dor. Eu entrego os meus medos. Eu entrego os meus vícios. Eu entrego as minhas dores. Diante da cruz do Calvário. Porque eu declaro que o Senhor Jesus Cristo morreu por mim para que eu tivesse essa chance sem medo de me abrir para um Deus vivo. Muda minha história. Que esse não seja um momento emocional, mas seja um momento espiritual, mais sério da minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida. Porque eu reconheço que a partir de agora o Senhor será o meu Deus. Lava dos meus pecados. Tira de mim toda dor e peso que o mundo traz. Me ajuda a me libertar e a te conhecer. Eu faço essa oração de todo o meu coração, crendo no teu poder e na tua soberania. Me ajuda, Jesus. Igreja, estenda a sua mão. Hoje é uma noite de salvação. Eu estou vendo vocês todos na galeria, estou vendo todos vocês aqui. Jesus, eu quero te agradecer. Oh Pai, não deixa que nenhum deles se perca, mas que todos sejam cobertos pelo teu sangue, que eles se sintam debaixo das asas do Onipotente, os proteja, mas que eles estejam debaixo da cobertura dessa igreja, porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Eu os abençoo, determinando sobre eles a sua bênção de libertação, a sua unção. Senhor, que eles saiam daqui, Pai, leves, alegres, com a alegria que vem do céu, sem medo algum, Deus. Oh Pai, que eles se sintam protegidos, que os teus anjos estejam acampados ao redor da vida deles, e essa seja a semana mais importante nessas vidas, uma semana maravilhosa, onde o Senhor se mostre vivo. Pai, dê sinais para eles, dê sonhos, que eles tenham contato com o sobrenatural. Oh meu Pai, que eles continuem firmes te buscando, que eles não se percam. Nós abençoamos essas vidas e declaramos o nosso amor e alegria em recebê-los, em nome de Jesus Cristo, amém? Dá uma salva de palmas. Obrigado, Jesus, aleluia. A gente está com os tablets aqui para escrever o nome de vocês, endereço, está chamando vocês para as nossas reuniões, tá? No final do culto você deixa seu nome conosco. Levanta do seu lugar e levante as suas mãos a Deus. Eu quero que você faça uma aliança com Deus, como eu fiz naquele dia. E eu falei para Deus: Deus, eu entrego. Entrega teu marido que não se converteu, sem medo de Deus tocar nele. E fala: Deus, ele não é meu, é teu. Se tiver que deixar pobre, se tiver que tocar. Entrega a tua mulher e fala: Deus, ela não é minha, ela é tua. Entrega o teu filho que se desviou e fala: Deus, ele não é meu, as minhas crianças não são tuas, são teus. Eu não vou ficar super protegendo e atrapalhando a obra que o Senhor tem. Entrega a sua causa na justiça e fala: Senhor, eu não vou ficar sonhando com isso, eu não vou ficar perturbado com isso. Se o Senhor fez na vida dela, vai fazer na minha. Nós estamos debaixo do mesmo manto, do mesmo mover. Nós servimos o Deus do impossível. Entrega a Deus sua vida profissional. Se Deus tiver que te mandar embora, não atrapalhe a Deus, deixa Ele te tirar disso. Entrega para Deus essa pessoa que está doente, que você fica segurando. Fala: Senhor,
Não adianta eu ficar me esforçando, chorando. É seu, é sua. Entrega a tua conta bancária que você está devendo para o banco. Entrega. Não vai tirar meu sono. Entrega a tua vida emocional. Entrega a tua alma toda arrebentada para Deus. Shirandaramassúria. Entrega a tua depressão para Deus. Entrega o câncer para Deus. Entrega a AIDS para Deus. Entrega o homossexualismo para Deus. Fala: Deus, eu não sei sair disso, mas eu te entrego. Não consegue sair das drogas, não consegue sair da cocaína, não para de fumar cigarro. Entrega. Entrega. Fala: Senhor, não vai ser com a minha força. Entrega esse alcoolismo camuflado que você tem, usando a palavra de Deus. Entrega. Você está bebendo para dormir? Fala: Deus, eu não consigo mais nem parar, mas eu te entrego hoje. Eu não quero nada do diabo na minha vida. Fala: eu não quero ter medo de nada, eu vou entregar tudo. Eu vou entregar tudo. Entrega, entrega. Eu sei que dói, mas entrega. Entrega. Se ele tiver que levar, ele vai levar. Fala: Deus, não é nada meu. Eu entrego. Eu entrego aquilo que eu não sei fazer, Deus. Entrega a tua vida ministerial. Fala: Deus, não vai ser mais por força. Oh, entrega a tua vida com Deus. Falei: Deus, eu não vou criar mais expectativa. Eu estou na terra para te adorar. Eu entrego a minha vontade para viver a tua. Eu entrego o meu sonho para viver os seus. Entrega o teu medo do espiritual e do sobrenatural. Entrega o teu espírito crítico. Entrega a religiosidade que está te matando. Entrega. Entrega. Não se apega a títulos, se entrega. Fala: Deus, é teu, é teu, é teu, é teu. Tudo entregarei. Tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Entrega seus carros, entrega. Tudo entregarei. Fala: Deus, se quiser levar, eu vou viver sem carro. Começa a se ver sem nada. Entrega tudo. Você quer ver um milagre na tua vida? Entrega aquilo que você tem medo. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Oh! tudo entregarei. A minha vida toda é tua. Tudo entregarei. Oh! Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Levanta sua mão e sua igreja declare comigo. Recebe, Deus. Eu entregarei. Tudo entregarei. Leva, Deus. Tudo entregarei.
vida espiritual dos teus filhos. Entregamos a nossa religiosidade, o nosso ceticismo, a nossa falta de fé. Entregamos a Ti, Senhor. Restaura os nossos dons. Entregamos a Ti, Deus, as nossas armaduras arrebentadas, Senhor. Entregamos a Ti nossa espada, que precisa ser afiada, Deus. Entregamos o nosso escudo da fé, que está amassado, Deus. Entregamos o capacete da salvação, que mal fica em nossa cabeça, Senhor. Oh! Mal conseguimos, Deus, sustentar nossa armadura. Mais da Tua verdade sobre nós, Deus. Quando a igreja vive testemunhos e liberações, a fé aumenta, a verdade aumenta. Libera sobre a igreja agora toda sorte de bênçãos espirituais e materiais. Libera, Deus. Libera, Deus. Libera bons encontros, Deus. Libera namoros, noivados, casamentos. Libera levitas que estão escondidos nessa casa. Libera profetas, pastores, evangelistas, mestres. Libera, Senhor. Entregamos nossa limitação ao Senhor agora. Nós não sabemos, nós não conseguimos, mas o Senhor é soberano. No lugar do medo, coloca a Tua força, coloca a fé. Fé para acreditar que ainda adoramos a um Deus do impossível. Oh, um Deus que vai abrir as portas impossíveis. Ele te toca, Ele te toca, Ele te toca, Ele passeia entre nós. Ele está aqui. Deus está aqui. Oh, Deus está aqui. Eu sei que Deus está aqui. Oh, eu posso sentir quando Deus visita a minha vida. Começa a receber uma presença tão doce do Espírito Santo aqui. Não tenha medo do sobrenatural. Há milhares de anjos nessa casa. Eles são ministradores. Eles são como labaredas de fogo e recebem ordens de Deus. Oh, ao nosso pedido, eles vão e voltam. Eles sobem e descem. Eles abrem portas, eles liberam, eles tocam pessoas. Eles retiram causas contra nós. Oh. Chamaya. Sei, babababababababasha. Oh. Oh. No amor perfeito não há espaço para o medo. Ele lança fora o medo. E Deus está enchendo você até o topo da cabeça do Espírito dele. É um óleo fresco, é um óleo novo.
É uma nova visão, é uma nova fé. Fé tem medida. E hoje Deus aumenta a tua. Ei. Oh. Abashuri aramana abashuri kata. Levanta a tua mão direita e repita assim comigo: o meu ajudador, ele já está vindo, ele já veio. Eu sei que ele é fiel e eu me asseguro nas suas promessas. Não temerei. O amor de Deus lançou fora todo o medo da minha vida. Não há o que temer, porque eu nada tenho. Tudo é de Deus. Toda a minha vida eu entrego e nada temo. O homem não pode me fazer mal algum. Eu não temo o espírito do mundo, que é o espírito de medo. Aonde eu tinha medo, eu profetizo fé que gera milagres. Essa semana, esse mês e esse ano será um tempo de milagres, de milagres. Eu não vou desistir. Me apego à promessa e à fidelidade do meu ajudador. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Oremos juntos. Levanta a tua mão direita. Você vai nessa unção. Você vai nesse óleo para a tua casa. Você vai nesse mover, porque Deus não vai parar de falar com você. Deus regou a tua fé essa noite. Você vai profetizar, você vai orar, você vai declarar o senhorio de Deus sobre toda a sua luta, e as coisas vão começar a se transformar. Recebe essa palavra. Eu te abençoo com toda sorte de bênçãos espirituais e materiais. Vai na paz, amo vocês. Amém. Tchau.